Olá, pessoal. Estamos em mais um podcast, dessa vez no Dia dos Professores. Estamos aqui com uma convidada especial. Ela cursou magistério no ensino médio, é graduada em licenciatura em Estudos Sociais e Geografia, pós-graduada em Gestão e Orientação Educacional e Psicopedagoga. Professora há 28 anos, desses 28 anos já são 17 anos só no La Salle Bandeirante. Estamos aqui com Josiane Freitas Limas. Olá, pessoal. Boa tarde, bom dia, boa noite, né? Não sei que hora que o pessoal vai assistir aí esse bate-papo. É um prazer estarmos aqui reunidos e vamos lá, né? Aos questionamentos, a um bate-papo, que a nossa tarde seja gostosa, produtiva. Estamos juntos. Certo. Para você, além de simplesmente passar conteúdo, o que te faz ser uma professora? Bom, eu acho assim que a profissão, né, professor, é uma missão. Eu nunca, desde que me formei, desde que me entendi por gente, desde que fiz essa escolha, eu nunca pensei na educação como simplesmente uma transmissão de conteúdos, né? Uma construção de conhecimentos, mas ela se faz também necessária a questão da formação integral do ser humano. Eu penso muito na formação da personalidade, de um ser que está sentado numa cadeira ali olhando para a gente, né, sedento de conhecimento, esperando uma luz, uma referência muitas vezes, por que não? Muitas vezes somos referências na vida dos jovens, né? E eu penso assim que a educação ela se faz também nessa questão desse laço afetivo, dessa construção da formação da personalidade. Que ser eu estou preparando para inserir na sociedade? Sabe, eu quero um ser independente, eu quero um ser crítico, eu quero um ser seguro, eu quero um ser que tenha autonomia, que consiga dar respostas para os seus questionamentos, para as suas dúvidas, que tenha segurança do que quer. Hoje a gente se depara com muitos jovens que ele não sabe o que quer, não sabe o que está fazendo aqui, por que eu estou aqui. Né? Então a gente tem uma missão aqui na Terra, enquanto pessoa, enquanto ser humano. Né? Então acho que a educação é um âmbito muito complexo. Né, vai além da transmissão de conteúdos, da construção do conhecimento, mas é assim, a formação integral mesmo do ser humano, né, em vários aspectos. Eu tenho esse olhar sensível, eu me preocupo com o ser que está sentado à minha frente, que espera ali uma construção de conhecimento, mas que espera também uma luz para o seu futuro. Além de passar valor, além de passar educação, passar valores, para que, de certa forma, as pessoas consigam já um futuro não só rígido numa profissão, mas um futuro humanitário, uma pessoa com decência e uma pessoa que siga um caminho de luz. Com certeza. Certo. Então, dentre todos esses momentos, teve algum mais impactante assim durante essa sua carreira? Eu acho que vários, né? Mas, assim, são 28 anos, né, de sala de aula. 28 anos de carreira, é uma vida, né, gente? Eu estou com 48 anos e já são aí mais da metade da minha vida dedicada à sala de aula, à construção do conhecimento, à formação de pessoas. E eu lembro que, assim, falando um pouco de mim, eu nunca, assim, professora de geografia é algo mais recente, né, ao longo aí já de uns 12 anos para cá. Mas eu fui alfabetizadora, eu trabalhei com maternal, eu trabalhei com creche, eu trabalhei com educação infantil, Fundamental 1, fui professora do 5º ano aqui no La Salle muitos anos. E sou alfabetizadora, né, também. Faço um complemento na Secretaria de Educação, com contrato temporário. E algo que marcou minha vida foi quando eu, né, fui inserida na educação de jovens e adultos, na escola pública. E eu lembro que minha conversa inicial com aqueles adultos que estavam ali, o que vocês estão fazendo aqui? O que vocês vieram buscar? O que vocês esperam? Né? Muitos contaram que não tiveram oportunidade, né, de estudar na vida escolar na idade certa, por conta que precisou trabalhar, morava na roça, uma série de dificuldades. Né? Às vezes não tinha dinheiro para pagar passagem, para chegar até a escola, né, que a comunidade da escola era longe da sua residência. Enfim, a gente foi ouvindo. E muitos falaram assim, professora, eu estou aqui porque eu quero simplesmente assinar o meu nome. Eu tenho vergonha quando eu vou fazer a votação, né, na época da eleição, e eu vou lá carimbar o meu dedo. Eu morro de vergonha, professora. E eu estou aqui porque eu só quero aprender a assinar meu nome. Se você me ensinar a assinar o meu nome, eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo. E aquilo assim me marcou, sabe? Aquilo me marcou. Eu falei, não, você está querendo pouco. Você pode muito mais. Com o nosso processo de alfabetização aqui, você vai sair lendo, escrevendo cartas. O quê? Eu vou conseguir escrever uma carta?
vai sim, você pode muito mais. E aquilo me emocionou, né? E na época eu lembro que eu trabalhei com um método de alfabetização chamado Paulo Freire, era muito comum naquela época. Gosto muito do método fonético também. Eu acho que o método fonético é lindo, é um processo rápido para inserir a pessoa no processo de escrita e leitura. E, gente, em questão de meses, foi uma coisa assim, naquela época era bimestre, trabalhava com bimestres. No primeiro bimestre, eles já estavam assinando o nome, eles já estavam escrevendo as primeiras frases, formação de palavras, formação de frases. E aquilo demonstrou assim uma alegria, uma satisfação tão grande, que muitos falaram assim, quando eu aprender a assinar meu nome, eu não quero mais concluir o ano, eu vou embora da escola, eu vou evadir. Falei, não, você vai ficar até o final do ano, porque você pode muito mais. Então, assim, eu lembro que esse jovem, quando ele assinou o nome dele, e leu as primeiras palavras, sabe? E conseguiu formar uma frase. Ele chorou tanto na sala de aula. No dia seguinte, ele veio para mim com um monte de alface, um monte de tomate, um monte de coisas que ele era caseiro numa chácara, né? E ele quis me agradar. Então, aquilo marcou a minha vida, sabe? A gente poder ser algo que vai ser luz na vida de alguém, que você pode oferecer algo mais, né? Às vezes ela vem com um pensamento tão pequeno, tão descrente do seu potencial, e você ali uma luz, você é uma referência que você pode depositar confiança nesse potencial e fazer com que a pessoa acredite que ela pode muito mais, e sempre podemos mais, né, gente? A gente vive numa sociedade, um mundo muito competitivo, tem sempre alguém melhor que a gente, e a gente não pode deixar de acreditar no nosso potencial. Né? A gente tem que ser motivador, a gente tem que acreditar, a gente tem que querer e tem que ter alguém que nos motive. Eu acho que uma das missões do professor também é ser motivador. Precisamos motivar, sabe, regar essa sementinha dia após dia, fazendo com que ele acredite, com que ele é capaz, para ser uma pessoa melhor. Então, assim, o que marcou minha vida, assim, que impactou, eu lembro, foi quando eu trabalhei com a educação de jovens e adultos, e que muitos, no final do ano, saíram escrevendo cartas, eu recebi várias cartas, né, e foi uma alegria muito grande. Sabe, quando se começa um novo processo, um novo ciclo, a pessoa normalmente começa na força de vontade mesmo, porque resultado ela não tem naquele momento. Só que é preciso de uma motivação, e essa é a função, muitas vezes, de um professor. Sim. Quando um aluno vai mal no primeiro trimestre, mas o professor ainda fala para ele correr atrás, e ele passa de ano, ou nesse caso, a gente percebe que o professor ele dá um incentivo para continuar, para que, enfim, consiga a pessoa ter o resultado e ela consiga caminhar com as próprias pernas, porque ela vê um fruto daquilo que ela trabalhou. Sim, sim, exatamente. Precisamos trabalhar com reforços positivos, né? A gente precisa valorizar o potencial da pessoa, né? O mundo já está cheio de coisas ruins, já está cheio de mágoa, já está cheio de violência, e a gente precisa ser reforço positivo, né? Ninguém é perfeito, todos nós falhamos, mas a gente precisa, sim, colocar na nossa metodologia, no nosso fazer diário, a questão do reforço positivo, fazer a pessoa acreditar em si. Pois é, e além de ensinar a educar, ajudar a pessoa a ser uma pessoa de valor dentro da sociedade. Isso, exatamente. Bom, Josi, o que te faz ser professora? Assim, eu desde pequena, eu nunca gostei de bonecas. Eu acho que eu amadureci muito cedo. Eu sempre fui muito adulta. Eu nunca gostei de brincadeiras assim de criança, brincadeiras de meninas. Eu lembro que quando eu ganhava minhas bonecas, e eu colocava todas sentadas no sofá e eu dava aula para elas. E eu tive uma grande inspiração também na minha família, que é minha tia Lourdes, ela é professora aposentada, né, claro, da Secretaria de Educação. E eu lembro que quando eu era criança, eu ia às vezes passar uns dias no final de semana na casa dela, às vezes tem dia com algum dia da semana, e a escola que ela trabalhava era em frente à casa dela, em Taguatinga. E ela já chegou a me levar para a sala de aula. E eu ficava lá atrás, às vezes fazendo alguma atividade minha, desenhando e vendo ela dar aula. Então, assim, aquilo me inspirava, eu achava bonito ela lidar com os jovens, ela transmitir aquele conhecimento, trocar informações, né, os alunos opinando. Eu cresci vendo aquilo, sabe? E como eu falei para vocês, na minha infância, eu nunca gostei de boneca. As bonecas que eu ganhava, eu colocava sentada no sofá e eu dava aula para elas. E eu tinha meu grupo de amizade com as meninas e tudo, a gente brincava de fazer cozinhadinho, comidinha, né? Eu morava assim, numa área meio que interior, onde eu tinha um quintal maravilhoso, tinha pé de árvores, frutíferas, tinha animais, e tinha terra, contato com terra. Naquela época a gente não tinha celular, então a gente brincava mesmo, fazia fogueirinha, fazia cozinhadinho, comidinhas, né, e tudo. E depois eu tinha que parar aquele momento para dar aula para elas. E eu nunca deixava minhas amigas serem a professora. Nunca. Esse espírito de liderança era nato, veio desde criança, essa vontade de dar aula, essa vontade de ser professora, né? E
E eu fui realizando desde criança esse sonho, construindo esse sonho em mim. Quando eu cheguei no ensino médio, eu falei, e agora? Eu fui para a Escola Normal de Brasília, né? E eu lembro que minha mãe chegou e falou assim, minha filha, será que você vai aguentar? Naquela época, tinha um curso magistério, que é um curso que eu não troco por nenhuma pedagogia de hoje, tá? Eu tenho a formação também em pedagogia, nunca troquei. É um curso maravilhoso, um curso muito completo, né? Ali você vai ver as didáticas de sala de aula, as didáticas de ensino, na prática, na teoria, em tudo. Foi uma vivência maravilhosa, né? Foram 3 anos de ensino médio estudando o dia inteiro, no regime de semi-internato. A gente só tinha folga na sexta-feira à tarde. Então, eu passava de segunda a quinta o dia inteiro, chegava em casa à noite, na escola, estudando, me preparando para ser professora. E, ano após ano, eu tinha certeza de que a minha escolha foi certeira. Né? Eu estava muito feliz com meus estágios, com as vivências nas escolas públicas, né? Por qual eu passei pelo ensino especial, passei pela educação de jovens e adultos, ensino básico primário, enfim. Eu nunca me arrependi. Nunca me arrependi. São 27 anos de sala de aula e sou muito feliz, sou muito grata, sabe? Assim, eu tenho uma paixão pela educação. Eu acho uma profissão linda, cativadora. Eu não me sinto velha. O tempo vai chegar, a idade, né, tá chegando. As marcas, com o tempo, elas vão acontecer. As rugas vão aparecer, os brancos já estão aqui aparecendo. Mas a minha mente, eu sinto ela jovem, sabia? Vocês, por exemplo, me deixam jovem. A gente entra na vibe de vocês para poder, né, ter uma relação bacana, uma relação mais solta, e a gente vai agregando ali o conteúdo de uma forma mais leve, mais gostosa. Então, assim, eu acho que vocês me rejuvenescem dia após dia, não me deixam envelhecer. Eu acho uma profissão muito bacana, muito bonita, sou muito feliz e realizada. Já que estamos falando de coisas novas, de juventude, podemos analisar um pouquinho do futuro da educação. Com novas tecnologias, seja inteligência artificial ou qualquer outra, como que você vê o futuro da sua profissão e o futuro das salas de aula? Bem, uma projeção certeira que eu acredito que a gente pode fazer, né, de um futuro próximo, é que não tem como dissociar as novas tecnologias com a aprendizagem. Não tem como, né? Já realizamos isso no nosso dia a dia aqui enquanto La Salle Bandeirante. Ministramos aulas com várias aparelhagens, né? Nós temos aí o recurso do Chromebook, onde a gente realiza pesquisas, fazemos provas, formulários revisionais, enfim, né? Uma gama de informações. Temos aí vários aplicativos que nos auxiliam na educação no dia a dia, né? A nossa escola, tecnologicamente, ela está bem equiparada, né? Isso é uma maravilha. Acesso a telas sensíveis ao toque, tudo, enfim, a gente já está inserido nesse processo, né? Na época da pandemia mesmo, a gente teve um ensino híbrido, onde eu ministrava aula com alunos presenciais, ao mesmo tempo conversando com os alunos que estavam de forma remota, né? Temos hoje a sala de aula, o Google Sala de Aula, nos permite ter uma educação assíncrona, né? Onde vocês podem organizar, fazer o planejamento de estudo de vocês. Os professores programam ali as atividades, deixam ali, o aluno se organiza. Tudo na vida da gente é planejamento, é organização, né? Então, ali você tem como você se planejar. É uma agenda virtual maravilhosa que te ajuda a organizar, que te ajuda a administrar o seu tempo, que não impeça você de fazer um curso de língua, uma academia, enfim, é planejamento, né? Então, não tem como a gente fugir disso hoje, gente. Não tem como. Cada dia que passa, as tecnologias estão mais inseridas no nosso meio de vida, né? Eu não lembro... Aliás, recentemente eu fui ao banco por conta de uma situação atípica que aconteceu em minha vida. Mas eu fazia tempo que não ia ao banco. Tudo é pelo smartphone, eu controlo ali, faço meus pagamentos, controlo a minha vida financeira, acesso vários aplicativos, faço compras, enfim. A gente não tem como fugir disso. Agora, me preocupa também a questão de que forma isso está sendo usado. A inteligência artificial, por exemplo, né? É uma ferramenta maravilhosa, mas precisa saber usar, né? Eu fico triste quando eu me deparo com alguma situação de pesquisa, de trabalho, e a gente vê que o menino acessou ali o chat GPT, e ele pegou, jogou, lançou o tema, né? O direcionamento que o professor fez, e ele pega aquele negócio pronto, sem filtrar, sem peneirar, sem fazer uma análise do seu senso crítico. A gente não pode perder a nossa criatividade. A gente não pode perder o nosso senso crítico para uma inteligência artificial. A gente tem que usar do bom senso para agregar os dois. Né? A gente consegue, sim, ter um embasamento teórico da inteligência artificial, mas a gente não pode perder de vista o nosso senso crítico, a nossa criatividade. A gente tem que fazer um paliativo e usar do bom senso para fazer uma pesquisa bacana. Né? Aí, dessa forma, eu acho legal, eu acho saudável. A gente não pode ficar refém disso,
né? E perder o nosso senso crítico, porque daqui a pouco a gente está lidando com jovens aí, adultos que não sabe o que quer, não sabe de que gosta, não tem opinião própria, porque ele recebeu ali tudo pronto, tudo muito direcionado, né? Então a gente precisa ter em mente essa questão que a gente precisa desenvolver o nosso senso crítico, o nosso pensar. E somos dotados de inteligência, somos dotados de capacidade. A gente precisa saber exercitar, saber conciliar as duas coisas. Agora fugir dela não tem como, gente. Não tem como. Assim, muitos professores falam, e também muitos adultos que eu conheço, é que a pessoa não está enganando ao professor, e sim assim mesmo. Porque quando ela for num vestibular ou fazer uma prova, ela não vai ter aquela consulta. Exatamente. E a pessoa, nem ao menos quando faz isso, lê o que foi escrito pela Exatamente. inteligência artificial. Exatamente. Porque se ela lesse, pelo menos aprender um pouco a leria. Sim. Mas ela só copia e cola e entrega o trabalho. Aí não tem função, né, gente? Não tem objetivo. A gente sabe que é difícil assim conseguir lidar com essas coisas, planejamento diário, poder lidar com os trabalhos dos alunos, as coisas que eles fazem. E com isso vem a pergunta: o que para você é mais difícil em ser professora? É uma escolha, né, gente? As demandas, elas vão além da sala de aula. Não tem para onde correr. O professor que não trabalha em casa, para mim, ele não é um educador. Ele está ali fingindo que ele está dando aula, ele cumpre o seu horário ali, vai para casa, não tem como. A gente carrega muita coisa para fazer em casa. É pesquisa, é correção, é elaboração, né? Você está sempre ali buscando um sistema de dinamizar suas aulas. Você trabalha muito em casa, mas foi uma escolha. Eu não reclamo disso, né? É como eu falei anteriormente, tudo na vida da gente é planejamento, né? Agora, o que me dói assim um pouco, que me preocupa, que para mim é uma das coisas mais difíceis na educação, que foge da minha alçada, é quando eu não consigo resolver um problema, porque ele vai além da sala de aula, já tange a família. Isso me preocupa muito. Hoje, muitas escolas viraram um depósito, onde o pai paga a mensalidade, coloca o filho no transporte escolar, joga ele aqui dentro, não acompanha a vida escolar do filho, não é capaz de chegar do trabalho, ou às vezes tarde, porque faz uma faculdade, um curso, sei lá. Como é que foi sua aula? Manipular mesmo o material, deixa eu olhar seu caderno, deixa eu olhar sua letra, sua caligrafia, como é que está a sua organização? Não tem, gente, eu sinto carência disso, sabe? Eu sinto, assim, também uma defasagem, às vezes, de conteúdo, de pré-requisitos, sabe? Assim, por falta de acompanhamento, às vezes, da família. Então, tem coisas que fogem da nossa alçada. A gente faz um planejamento, a gente ministra o conteúdo, a gente constrói conhecimento juntos, não é? Mas tem coisas que a gente precisa da família. Às vezes uma família que não comparece a uma reunião, uma família que, eu digo, contato direto com o filho em casa, não é nem vir na reunião, na escola em si, é acompanhar o seu filho diariamente, sabe, até aquela conversa sobre o processo de ensino-aprendizagem, como é que está sendo, você está sentindo alguma dificuldade, como é que está sendo esse processo? Então eu sinto falta disso e me frustra quando muitas vezes eu escuto isso por parte dos meus estudantes. Professora, está difícil, mas o que eu posso fazer? Eu quase não vejo meus pais. Eu não estou dando conta, eu não consigo resolver sozinha, eu não posso pagar um professor de reforço, eu não trabalho, eu não tenho renda. E simplesmente meus pais não acompanham, não me dão atenção. Às vezes eu vou reclamar, vou falar e... tá tudo bem, você vai conseguir. Mas não busca ali um meio, sabe, de orientar, de ajudar, de participar desse processo. Gente, não existe educação efetiva, educação significativa, se não tiver a relação família-escola. Sozinho aqui a gente não faz nada. Eu abraço as causas para mim, sempre abracei. Eu não costumo culpar a série anterior. Se o aluno chegou para mim daquele jeito, é aquele aluno que eu tenho naquele momento. É aquele aluno que eu tenho que fazer ele crescer, do jeito que ele chegou. Veio com defasagem de conteúdo, veio com problema X. O problema chegou na minha mão. Cabe a mim buscar uma solução, um meio. Nós somos mediadores, né, motivadores. Então, cabe a mim buscar naquele momento um meio de fazer esse jovem crescer. Só que tem coisas, como eu falei, foge da nossa alçada. A gente vai até um certo ponto. Tem coisas que você não consegue ir além, depende da família. E muitas vezes a família é ausente. Isso me dói, isso corta o meu coração. Porque às vezes é um jovem que não tem, assim, liberdade própria para correr atrás dos seus objetivos, para buscar soluções, ele depende da família. E hoje eu sinto assim, uma sociedade muito ausente, sabe? Assim, a família muito ausente desse processo da educação dos filhos, né? Com a relação com a escola, com o professor, com a relação em casa com o seu próprio filho, de acompanhar o material, de ver como é que está, de ver como é que estão as notas, onde é que está a dificuldade, buscar a solução a tempo, não deixar para aparecer só no final do ano,
né? Então, assim, a maior dificuldade que eu tenho é quando eu vejo um aluno com dificuldade, com problema, e eu não consigo resolver, porque vai além, já é uma extensão familiar. Isso me dói, isso me preocupa muito. Sabe, a rede, a comunidade só pode ser feita a partir dos funcionários da escola, os professores, os alunos e a família, porque a escola pode ensinar, mas a educação também vem de casa. Vem de casa é berço. Seja valores, seja até mesmo um incentivo e a vontade de estudar. Tem que ser incentivado em casa para que na escola a pessoa consiga acessar isso. A escola seja um meio. Exatamente. Além disso, às vezes a pessoa, o aluno que você está educando, ele quer correr atrás daquilo, mas ele sente dificuldade por falta do apoio que seria a comunidade, que seria entre a escola e a família, porque a família traz a Exatamente. educação. E a família, querendo ou não, é uma rede de apoio que é fora da escola, que às vezes o aluno precisa chegar nos pais, não, mãe, eu tô aqui com dificuldade nisso, pedir para ter o apoio. Só que acabam que os pais, eles só chegam no último trimestre, quando a pessoa está lá na beira, e falam, não, você tem que estudar mais, e é só isso o apoio. Então, a escola, o menino tem que se virar sozinho na escola e é uma coisa difícil. Realmente, é bem complicado. Certo, a gente está chegando aqui na reta final do podcast, então a gente vai fazer um bate-volta. A gente vai falar algumas palavras e você vai ter que definir cada palavra com mais uma palavra que para você vem na mente na hora. Ok, vamos lá. Então, professora, agora a gente está chegando na reta final do nosso podcast e vamos fazer um bate-volta. A gente vai falar algumas palavras e você vai responder com o que vier na mente com apenas uma palavra. Vamos lá. A primeira palavra é professor. Amor. A segunda palavra é aluno. Luz. Colégio La Salle no Campo Bandeirante. Família. Certo. Então, os seus colegas de profissão, como você define essa equipe de professores? Parceiros. E a geografia? Natureza. Certo. E educar? Missão. Certo. Era um bate-volta, então, de certa forma, era rápido. Então é isso, a gente finaliza por aqui nosso podcast. A equipe do La Salle News agradece muito a participação e a gente quer que você deixe um recado para os professores, para o Dia dos Professores, e também finalize a sua participação aqui. Bom, eu gostaria de agradecer esse momento, obrigada pelo convite, foi muito bacana, né, bater esse papo aqui com vocês. E aos meus colegas de profissão, aos educadores, né, quem está nessa jornada diária aí, nessa missão, que não percam a fé, que não percam a esperança, que não busquem justificativas diante das dificuldades. Que você seja luz, que você seja um mediador da situação, busque solucionar, né, aquele momento que você tem ali, aquela situação, aquele conflito, aquele jovem que está ali sedento de conhecimento, que prospera por um futuro, né, de forma positiva. Então, assim, que você abrace a profissão que você escolheu. Vista a camisa de verdade, sabe? Não busque, como eu falei, justificativas, busque soluções, né? Sempre com muito amor, sempre com muito respeito, sempre com muita sensibilidade. Eu acho que quando a gente coloca a afetividade, a conquista, o carisma em primeiro lugar, a aprendizagem ela vem de graça, ela passa a ser significativa. Esse é o meu recado para os meus colegas de profissão. Feliz Dia dos Professores a todos e todas. Então chegamos ao fim do podcast. É isso, pessoal. Muito obrigada.